Salve o racional superior. Todo o nosso acervo de vídeos e muito mais, em https://caravana-racionalbrasil.wordpress.com. Contatos: e-mails caravana-racionalbrasil@gmail.com ou keferinhols@gmail.com. Celular 65 981 378 007 TIM. WhatsApp mais 55 65 981 362 727. Vivo. Carlos Henrique Paulo, lá do Rio de Janeiro, está perguntando para você: os habitantes do Astral Terra te perguntam quem eles foram como seres humanos em vidas passadas, e isso favorece eles entenderem a condição em que estão. Se eles fazem essa pergunta, vale muito. Não é pouco não. Geralmente eles perguntam muita coisa. Aí ao que dá para falar, ele fala. Dá para falar, não dá para falar. E eles chegam até a lamentar as situações que eles estão. Não tem mais raciocínio. A oportunidade que perdeu. Mas perdeu porque fez dívida com a natureza. Aí a natureza jogou nessa classe. Mas ele lamenta. E não lembra, perdeu a noção, não lembra. Tem uns que ficam curiosos, quer saber quem foi, onde nasceu, o país que estava, se era homem, se era mulher, várias outras perguntas. Tem uns curiosos e tem aqueles mais sérios. É uma coisa mais séria, mas muita pergunta, desocupação. João, você por diversas vezes definiu a natureza como sendo a ação conjunta das duas energias. No histórico número 13, na página 124, o Racional apresenta uma definição bem interessante da natureza como sendo um conjunto de todos os seres que existem em um só. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Que existem em um só. Então, como é o início do histórico, a pessoa ainda está malemar, entendendo as coisas. Aí está querendo dizer que a natureza é ser par. Para quem não conhece, a natureza é ser par. Vegetal, sol, luz, é a natureza para quem não conhece. Então, como aí é o início, ainda está. E a natureza é as duas energias, a ação dela. As duas energias. E o sol é tudo, tudo é o sol. Como começou com ele, tudo depende dele. Tudo depende do sol. O sol ilumina a terra até a noite. Tudo depende dele. Esse lugar que quase não aparece sol, mas tem o raio noturno que favorece. Mas tudo precisa do sol. Então, para quem ainda está meio assim, a natureza, ele fala nesse tom assim. A natureza é sete partes, vai separando. Depois você vê que a natureza é duas energias que comandam as sete partes. Os planetas não tem nada a ver com a natureza. São de vida própria. Eles têm a vida dele. E a natureza, as duas energias comandando as sete partes. É
hoje esses movimentos são muito rápidos, né? Porque a natureza, como ela quer retornar logo ao seu estado natural, está acelerando tudo, né? O senhor comentou também em outras oportunidades que a partir do momento que os grandes eventos racionais começarem a acontecer, a natureza vai cuidar somente daqueles que não se conhecem e das classes inferiores, né? A partir desse momento, né, esses movimentos vão ser mais cadenciados pela energia racional ou não? Não. Ainda é o comando da natureza. Ela vai apressando a evolução, para as coisas passar mais rápido, ela quer voltar. E quem está ligado, quem está imunizado, está totalmente afastado dessas influências. Não precisa mais do sol, da lua, não precisa mais disso. A pessoa está ligada à energia racional, que é da fase, está ligada à fase, está ligada a todos os habitantes do mundo racional, sabe tudo. Então, aí é só alegria. É uma pessoa jubilada que vai falar, pelo mundo racional. Pessoa jubilada é uma pessoa alegre, feliz, contente, sorridente, por estar ligada à energia racional. Só dá alegria. Oi, João. Pode falar. Nos livros amarelões, primeiro da obra, até o quinto da obra, tem o mesmo capítulo, nós estamos falando sobre os faraós naquela época e tal, aí ele explica aqui no Ovo de Lobo e tal. Aí tem lá ele falando que existe lá nos escombros lá esqueletos de monstrodontes. Aí ele disse que a população de hoje não tem conhecimento desses esqueletos. Aí eu pergunto, a natureza vai mostrar isso para os arqueólogos ainda? Sim. Ou se as coisas racionais acontecerem, isso não vai aparecer? Não, as coisas racionais acontecendo, essas coisas tudo anula. Anula, né? Mas ainda vai vir à tona, sim. Porque tem muitos estudantes que sabem muita coisa, esses cientistas, eles sabem muita coisa. Qualquer coisa em ação da cultura racional, quando desperta nele, eles vão mostrar o que o racional superior já mostrou há muito tempo. Esses esqueletos, a ciência não sabe nem o que é. E são muitos, tem Alguns. Está tudo lá, né? Alguns nas ruínas. Sim. Que ele chega a dizer que está lá nas ruínas, ele chega a dizer o local, né? Eu não sei onde é, mas ele chega a dizer que está lá. Não é dinossauro, não é? É o ser humano mesmo que era monstrodonte na época. Aí a natureza que conservou para mostrar. Então eles vão descobrir e vai vir a fome. Eles descobrem muita coisa, mas eles não divulgam. Eles divulgam porque acham que a população não vai entender. Porque eles não estão entendendo. E contradiz tudo que está aí escrito. Quando eles entendem malemar, ele quer mostrar da maneira deles. É para justificar o que está ali. Então tem muita coisa, você vai entender. Agora, o dia que as coisas racionais começarem a acontecer, não, isso aí não interessa mais. Não interessa quem está imunizado, ligado, pronto. Agora, enquanto não acontece, para nós é bom. Tem uma propaganda. Qualquer evento assim aparece, os habitantes do mundo racional aparecem de várias formas. Se eles na televisão mostrar e falar a coisa certa, para nós é bom. E está lá no deserto, no caso de umas pirâmides lá, qualquer negócio lá, né? Sim, as pirâmides do Egito. Não, eu digo os esqueletos do mundo. Sim, então, tem alguns gatos pingados. Aí para nós vai ser bom, divulgação, mostrar. Tem um lugar aí que tem até uma igreja formada de esqueleto. Eles formaram a igreja, depois pregaram o esqueleto humano. Pregaram mesmo. Nas paredes. Quem vai visitar está cheio de esqueleto lá. Para quem está ali com o esqueleto está bom. Porque não está sofrendo, não está vendo nada. Mas é porque a natureza consentiu. Para mostrar até a audácia do ser humano. Igreja cheia de esqueleto pregado nas paredes. Tem aquelas pessoas que ficam com medo, nem entra na igreja, nem passa em frente. Mas tem aqueles curiosos, vai lá, algum detalhe, olhar, é esqueleto humano, né?
A ciência não fala muita coisa porque não concorda. Acha que é uma fonte. Mas ele, você vê, desequilíbrio do pensamento. Aí para quem está ali com o esqueleto, não está vendo nada, está dormindo. Agora, no dia que ele começar a se desmanchar, aí eles trocam. Se começa a se desmanchar, eles trocam. Tira lá, ó, o esqueleto está desmanchando. Tira esse esqueleto e coloca um esqueleto mais novo. E aquele dali enterra, aí vai transformar. Porque a natureza já chegou a hora de transformar. Aí, pronto, acabou a maré. Acabou a rodada, né? Acabou isso. Aí vai continuar. João, tá vendo na internet esses hieroglifos, já que tocou no assunto de pirâmide, o desenho do olho de Horus é muito parecido com o corte transversal da cabeça e ali o habitante, né, a glândula pineal e o desenho é muito similar. Isso foi influenciado por alguém? Não, isso a ciência sabe. Qualquer um que estuda. Mas os caras lá atrás, lá do Egito, que sabiam dessa coisa. Então, qualquer um que estuda, abre o ser humano, vê, sabe? Que eles falam que é o terceiro olho, mas é a glândula pineal. E o desenho é muito similar. A glândula pineal, o formato da cabeça é muito similar. Então, aí, orientado pela natureza, sentia a grandiosidade da ciência. Orientado pela natureza. A natureza fez muita coisa orientada sem saber. Passar os seus filhos. Mas quem estuda a ciência, né, antigamente a ciência era bem natural. Então tinha mais, descobria mais até coisa, que era natural mesmo. Então esse pessoal do Egito já sabia da glândula pineal, do terceiro olho, só não sabia as funções. Sim. Sabia que se tratava de alguma coisa divina, alguma coisa diferente. Eles até registraram os hieroglifos, fala até olho de Horus, né? Aí dava um nome como entendia na época. E os satanistas já pegaram, já distorceram tudo, já colocaram que é o olho que tudo vê. A ciência, o estudo é muito antigo. E eles abriam o ser humano, via o ser humano. Naquela época não tinha fotografia, nem fotografia, nem nada. Mas gravava A imagem no que via. Às vezes desenhava. Ele via aquela imagem, desenhava numa queda. Que é muito perfeito o desenho. Muito perfeito. Mas ainda era estudando o ser humano. Sempre perfeito. Tem muita coisa ainda. Sr. João, aproveitando um pouco a pergunta do João Reis, por favor, nós aqui temos a fase de recuperação e de liquidação. Como funciona? A fase da liquidação? Aqui nós temos a liquidação e a recuperação. No campo inferior também funciona A assim. recuperação é a fase racional. Você está sendo recuperado. A fase da liquidação é porque terminou a fase do animal racional, terminou a fase do pensamento. O ser humano está entrando em extinção, vai extinguir o ser humano. Todos que estão nascendo ainda é remanescente da fase do extinguimento. Como era alimentada pela fase, nascia. Agora não. Como terminou, até acabar esses remanescentes, aí para parar de nascer. É a fase da liquidação. Aí quem se conhece, vai se conhecendo, vai entrando na fase da recuperação. No astral terra, como já estão todo mundo nas classes inferiores, está fazendo parte da liquidação. Parte do tempo, porque eles estão na classe inferior. A única solução para eles é entrar na linha racional. Se eles entrarem na linha racional, eles vão ter prioridade com a natureza. Mas eles têm que seguir a vida deles. E tem muitos na linha racional. Botando livro na mão das pessoas. Tem que agradecer eles. Eles estão botando livro na mão das pessoas. Os que estão trabalhando na fase racional. Agora tem aqueles que não querem saber de nada. Só pauleira e pronto. Então, agora o astral inferior, que são seres de energia, não, eles estão tranquilos. O astral inferior, o astral superior, estão tranquilos. Porque eles querem que voltem, mesmo acabe logo tudo isso aqui, que eles voltarem. Por ser os últimos. Então, mas é para deformação aqui. Seres humanos. É divulgar mesmo. Divulgar. Como o pai fala, tem vários livros que ele fala.
que o ser humano não mede sacrifício, nem esforço, nem chuva, nem sol, né? Nem frio, nem descanso. Ainda leva o livro. Se divulga, ainda leva o livro para dar para o ser humano. Esse sim, é fazer o bem sem olhar aqui. Temos que fazer isso. Apresentar a natureza ao longo de toda a formação de deformação, ela se conduziu organizando o ser humano, levando o corpo, os corpos para o conhecimento. Esse aí, trocando em miúdos, por exemplo, nós temos os colégios, temos as entidades, as pessoas têm que ir lá naqueles locais para receber o conhecimento da evolução do pensamento. Então, toda a mecânica material, ela para desenvolver a matéria, a natureza, ela tem que se organizar dessa forma, correto? O racional superior, hoje, ele leva o conhecimento para os corpos, aonde eles estiverem. Por quê? Todo conflito de falência que existe hoje nas entidades, de um modo geral, nos colégios, ele deve-se à diferença de formação da deformação, né? Diferença de entendimento de cada um. E já com o racional superior, não. O conhecimento já é conduzido através da divulgação e do recebimento do livro, que é o presente, né? Certo? E o conhecimento, a evolução individual de cada um. A formação dessa estrutura do racional superior de 35 para cá, aparentemente é lenta, certo? Mas considerando o patamar que já está muito longe, né? Sim, já está bem, a fase está bem evoluída. Isso quando começar a acontecer, pronto. É essa hora mesmo. E tem que ser diferente porque é uma coisa racional. Como todos são de raça racional, começar a entender, o ser humano pega. Em primeiro lugar, o que atrapalha são as atrapalhações que são ganhar, deixa a pessoa, deixa cair a ficha, que é uma coisa da origem da pessoa, a pessoa pegar. Aí dá essa diferença. Agora o raciocinando só, mas se ele sentir o conhecimento, ele já pega. Porque o ser humano busca isso. Uma porque a natureza preparou o ser humano para a fase nacional. Todo mundo está pronto, todos que nascem estão prontos para pegar. Já nasce com o raciocínio aberto para pegar o conhecimento. Mas está cheio de atrapalhações. E a deformação vai aumentando. Aí tem dificuldade nessa área aí. Mas no dia que ele afasta o ser humano sentir o conhecimento, ele já pega. Ele já busca isso. Por isso que essa estrutura está nesse patamar dele. E o raciocínio é universal. O que você sabe, todos sabem. O que você sente, todos sentem. E todos concordam. E todos concordam, porque dá origem, busca isso. O ser humano está envolvido na matéria, está envolvido no magnetismo. Aí tem que divulgar mesmo. O próprio ser humano é a própria matéria, que está sendo filtrada e lapidada ao longo da lapidação da própria natureza. Você vê assim, em termos da originalidade, a origem é racional. Então todos que estão no mundo racional são habitantes do mundo racional. Feito pelo verdadeiro Deus. E a matéria que transformou da planície. Então, tudo que é matéria é mal. Quanto mais você se envolve com a matéria, mais mal você fica. Então, para acordar o ser humano disso aí, por isso que há necessidade dessa trabalheira aqui. Porque ele fala, o racional fala nesse livro, inclusive, ele fala assim, que devido à rudez, o excesso de entusiasmo pela matéria, pelas coisas materiais, tudo isso impede que o ser humano se aproxima da fase racional do livro, né? O desenvolvimento do livro, através do livro. Quanto mais apegado à matéria, quanto mais rico você for, você está mais pegado na matéria. Já fica mais difícil você pegar no conhecimento. Ele não está mais envolvido, né? Então tem que afastar esse povo que fica atrapalhando para deixar aquela pessoa sentir e pegar no conhecimento. Aí quando ele pegar, sentiu, aí sim, aí ele cria a força de levantar e tocar a coisa para frente.
Porque ao longo desse desenvolvimento da matéria, das entidades e das... Vamos chamar logo de entidade, porque o colégio também é a mesma coisa, né? A cultura do pensamento, a natureza fez um esforço violento para chegar com a matéria nesse patamar de civilizado, né? Aí quando, por exemplo, a gente pensa que uma pessoa muito evoluída, ou seja, muito culta academicamente falando, certo? Para ela retroagir e entender o conhecimento racional não é uma coisa, é uma das riquezas mais difíceis de desfazer. Então, a natureza é duas energias, preparou o ser humano para a fase racional sem saber. Ela mesma não sabia. Ela não sabia. Agora, depois da vinda de São Manuel, ela passou a se conhecer. Hoje ela está consciente, trabalha, mas aquelas coisas que ela vem fazendo, ela continua a fazer. Se ela quiser acabar uma coisa, tem que ser as duas energias combinado para ir acabando naturalmente. E só a magnética, por conta própria, fazer, não é na natureza. É uma coisa brutal. Só não faz parte. Então, por isso que há essa dificuldade. Mas vai chegar lá porque o prazo é a 22ª eternidade. Esse é o prazo que se acabar. Então tem coisa que ela faz. Vamos fazer. Mas precisa das duas, o conhecimento das duas, eletromagnética. É isso que é a natureza. E tem muita coisa que ela preparou. Hoje, sabe? O seu Manuel conversava muito com o seu Manuel lá, uma energia de as duas resolvia, vamos fazer isso. Vamos mudar, um exemplo. Aí elas conversavam com o seu Manuel. Vamos mudar aquela cadeira, ela está de frente para cá, vamos mudar de frente para lá. Aí combinou com as duas, a duas vai agir naturalmente. Ele não vai chegar lá e virar a cadeira. Aí é um movimento brusco, não é natural. Você só vai, quando você abrir a evidência, você vai entender o que é o natural. As coisas natural vai chegando onde tem que chegar, natural. As coisas brutas assim não chegam. De repente não, de repente não, e assim vai e não consegue. Cada vez mais fica pior. Tem que mudar naturalmente. Então as coisas racionais vão chegar no momento exato, no momento certo. A natureza das duas energias, ela não sabe. De repente faz uma coisa, uma magnética, aí atrapalha. A coisa racional vai chegar na hora exata. Pronto. Porque assim, Agora nós continuamos estudando. O seu esforço pessoal está tudo assistido pelo mundo racional. Daqui a pouco você se imuniza e pronto. Vocês entendem tudo e vê tudo, para você ficou bom. Mas para as outras pessoas ainda não. Mas para você que fez por onde já está, você já atingiu. Mas continua, aí você vai ajudando os outros. Até as coisas acontecerem. João, muitas vezes a pessoa pede orientação para você, você fala assim, o melhor é fazer isso. Dá uma orientação, o melhor é aquilo. Aí, mas aquilo que é o melhor demora a acontecer, vai demorando. Seria o caso aí que você falou, tem que acontecer naturalmente? Aí às vezes a gente combina. Dependendo da coisa, não é tudo que a gente já fala para a natureza. Aquelas coisas que tem lógica, básica, tudo, é que a gente pergunta para a natureza. Porque a resposta dela, ela fala tanto, você tem que fazer. Se não fizer, vai dar zero. Aí a pessoa não faz. Mas como você vê a pessoa, rodeado de acompanhante, cada um mais lapidando o outro, aí você não vai, porque você vê que o ser humano não vai fazer. Ele vai ter que ter a orientação, mas não vai fazer. Aí para não prejudicar ele, você nem fala assim. Aí você sabe que ele não vai fazer. Mas quando você fala, o melhor é fazer isso, e isso que você falou, na visão da pessoa... com todos eles, acompanhando. Mas na visão da pessoa está demorando às vezes. Esse demorar é porque tem que ser naturalmente. É porque às vezes você vê que é coisa da matéria. Então você não vai... Você está dando aquele valor aqui dali, mas você não tem valor nenhum. Então você... É porque você está empolgado junto com a coisa. Depois que passa, acabou o encanto. A empolgação. É, empolgação. Um assunto aqui do... Então é analisado. Às vezes você pergunta, aí você fica quieto, aí vem na conversa com o outro, tal. E a pessoa quer saber logo.
calma. Aí a pessoa insistindo, calma mesmo. Dentro desse assunto aqui, no MJC, o Amarelão, página 76, ele fala assim, que ter amor à vida é para os viventes que vivem em trevas. Pois se a vida não tem amor ao próprio vivente, amá-la é o vivente enganar a si mesmo. O ser humano não se conhece ainda. Para ele, essa vida da matéria é tudo. E não é. Não é o certo, não é o natural, mas cada vez que você se envolve mais, fica mais difícil, achando que a vida é essa mesmo. Mas você já vê o futuro numa fase racional, você quer que o ser humano pegue um conhecimento para se salvar, mas o ser humano ainda está envolvido aqui. Então, como é amarelão, então são coisas da obra ainda que o ser humano está iniciando. Então tem que ir dando em dose, aos poucos, para a pessoa ver, cair na real. Tem que voltar para a sua origem, não continuar. Por isso na obra é que ele fala muita coisa só da matéria, né? Mostrando que aqui não existe felicidade. Você vai em busca de felicidade, mas aqui não existe felicidade. São só os momentos de alegria que o ser humano tem e acha que é felicidade. Isso aí não é felicidade. Aí eu disse, não, estou feliz, aqui eu estou muito feliz, vivo com minha família, tipo. Mas um mortal não pode dizer que é feliz, ele não é. Mas ele vai cuidadosamente explicando para a pessoa. Aí daqui a pouco ele fala que um vivente imunizado é um vivente feliz. Ele fala assim. Aí o ser humano já acha contradição aí. Olha aqui, isso aqui está contradizendo. Ele fala que na matéria não existe felicidade, como que ele está falando? O ser humano não cai na ficha que é um vivente imunizado, afastado das influências eletromagnéticas, ligado ao seu mundo de origem. Isso é um vivente feliz. Sabe quando sair daqui vai voltar para o seu estado natural. Mas as confusões que o ser humano fala. Então, cuidadosamente, na obra, na época, ele vem explicando isso. O ser humano está envolvido. Pode falar, tem Uma vez foi desmanchar a cantina velha do Retiro, aí o senhor Manuel falou que não ia participar, porque estava destruído. O racional ele é construtivo. Então, um exemplo. Aí eu pego com base isso porque hoje a gente vê essas tragédias igual os refugiados que estão aí lá no Oriente Médio, Síria, né? Aí você vai às vezes conversar com uma pessoa que não se conhece, ela fica solidária com a situação e tal. E realmente aquilo ali é quando a gente está se vendo, né? A gente não pode ter bloco. Aí ele vai conversar com um estudante. A opinião do estudante assim, esse cara tem que se fuder mesmo, Isso é porque é estudante. Aí eu te pergunto, Deixa uma o racional superior, eu estou na sequência da 80, o racional superior falou assim, uma das características da pessoa que está raciocinando é que ela é mais humana. Não estou falando de ter dó, mas qual que é a visão nossa em relação a isso? Porque a mesma forma que eu não posso ter dó, porque isso é uma coisa que eu faço, se é que é a natureza, eu não sei se é ela que está fazendo. Mas se for, eu vou respeitar ela. É dona, ela pode ter o que quiser. Agora, eu também não posso ter prazer de ter uma espécie da minha raça ser destruída no papel com Exu. Sim, a diferença, olha a diferença aí. O ser humano é um habitante do mundo racional. E os habitantes do mundo racional não entram em atrito com ninguém. É só o bem puro. Lógico que ele afasta da destruição do terreno. Destruição não é com ele. Mas ele não é um habitante. Nós somos recuperados. Nós estamos dentro da matéria. Você está entendendo que a destruição sempre é para melhor. Então você tem que ver esse lado aí. Aí você está se conhecendo. A natureza está destruindo lá, porque ela também é deformada. Transforma de uma forma deformada para melhorar para outra. Então, vale a pena. Não é ela mesmo. Tem que se acabar mesmo para
virar uma coisa boa. Então tem essa diferença. Seu Manuel não, a energia racional pura, limpa, perfeita. Ele não quer saber de destruição. Mas como ele vê esclarecer, ele vai esclarecendo tudo o que é e o que não vai. Nessa destruição, vai destruir a cantina para subir outra coisa, vai melhorar. Mas ele não quer ver porque ele não entra em atrito com ninguém. As paredes, cimento, tudo isso aí é vida. Então ele não quer ver vida sem destruir. Uma vez você comentou isso, você não dava a prova para toda a informação que onde ele ia passando, ele entrava em contato com tudo. Né? Aí se nesse caso, até na hora que sai destruir, ele está em contato com cimento, parede, Sim. Quando você estiver imunizado, você também vai fazer a mesma coisa. Você vai ver. Você chega aqui nessa sala e você conversa com a sala. Você conversa com a entidade que está dentro da sala. Você conversa com a porta, com a luz. Você sabe tudo a origem, tudo sai de onde ele veio, até chegar com luz, a parede, até virar concreto. Mas lógico, você não vai falar isso para os outros, não vai dizer, você está doido. Mas não é vida, tudo é vida. Isso. Então, João, se torna complicado. Se sua mulher chegar lá, olha, fez a cantina, levantou tudo, passou aquele tempo, agora tem que destruir para subir uma coisa melhor, é lógico que ele afasta. Porque ele é uma energia racional. Ela não entra em atrito com nada. Porque da maneira que ele está lá, como ele conversa, ele está lá vendo destruir, quem está sendo destruído vai pedir arrego. Vai conversar com ele. Não pode ficar. Não vai, não deixa. Aí ele vai parar. Para tudo, aí deixa o troço lá. Aí não, é melhor afastar. Nem está presente. Ele não está presente, aquela vida não entra em contato. Quando ele chegou, já destruiu tudo, agora é só construir. Chegar. Então, o dia que você tiver assim, você vai ver que tudo é vida. O ser humano acha que é só ele. Ele conta. Você está aqui, você está sozinho no mundo. Você está dentro dessa sala, faz as coisas, achando que não tem ninguém. Você está vendo. A parede está vendo. Ah, em 4 paredes ninguém vê. Só as paredes não vê. E esse deda a pessoa. Chega lá e fala. Parede tem ouvido. Que boca! É igual aquela experiência do dinheiro, né? O buraco que entregou, né? As pessoas, porque tudo é Enterrar o dinheiro. vegetal. Agora você não pode dar muita. Como a gente tem um sentimento de pureza, quer ver coisa, tem coisa lá que você tem que fazer vista grossa. Senão você não sai dali, você não passa. Você quer passar, você tem que pisar. É. E eles cobram, você se conhece. Você vai pisar em mim? Aí quando você for, você tem que pisar. Porque quando não estiver levitando, Não tem jeito. não tem jeito. Tem que pisar mesmo. Sai da frente. Me ajuda a levitar então. Aí você, se você entrar no colo, você senta. Então você tem que desligar. Olha para cima e passa mesmo. Agora, no dia que você estiver só imunizado, aí não. Aí você não vai nem andar. Você vai só levitar. O vento que sai da frente. Eles podem sair da frente. É que ele sai da frente e o avião dá turbulência. Aí você diz, buraco aqui? Ele caiu dentro do buraco. O vento, quando vem um avião, o avião puxa o vento para levantar o avião. Tem aqueles que já vê de longe, sai fora. Sai fora, o avião vê, porque não tem vento. Não tem ar, o avião quer cair. Mas como é muito, ele puxa mais os outros e vai levantar. Você vê que é uma coisa entrando em atrito. É um inferno. É um sofrimento. É um inferno. O vento passando pela turbina do avião. É um sofrimento por vento. É um sofrimento por vento. Ele passa dentro da turbina, a turbina joga lá para trás. E eles têm que levantar o avião. Eles passam por baixo, puxa. Aí a asa do avião faz isso. Por exemplo, aqui a asa do avião. Quando ele faz isso, o vento que a turbina está puxando, tem que passar por cima, porque a ponta da asa está assim. Tem que passar e aí empurra o avião para o chão.
ela tá puxando e ele faz isso, a ponta, aí aquele ar tem que fazer assim, ó. Mas aqui a maioria passa por aqui e levanta o avião. Aí é assim. Não é. Sofrimento para todo lado. Às vezes você fica se divertindo com o vento, com o ar. Você vai lá dentro, tenta quitar o pulmão. E vai lá dentro, você respira. Você tem um ar, tem um oxigênio misturado com o ar. Você conversa com o ar, que é só um carro de transporte. Vai transportar o oxigênio e é o alimento para você. Mas o mesmo ar que entra, ele sai. Vai só levar o oxigênio e volta com gás carbônico. Ele faz isso aí. Aí você conversa com ele, ele vai lá, olha seu pulmão e sai. Porque não dá para você ver. Se você olhar assim, você não vê. Vê dos outros, mas você não vê. Aí você entra em contato, ele vai lá dentro, olha, a coisa tá feia. Sei lá, ele vai lá, agora já tá bom. Aí toma remédio, agora tá bom. Então o ar evita, ele fala. Quando o ar é feito, que é o calor, quanto mais quente, mais desprende o gás. E esse gás, da pintura da terra, transforma em ar. E já está embutido no ar o oxigênio. Aí esse ar em movimento é vento. E você respira esse ar com oxigênio. O ar entra, ele é só um carro de transporte, ele entra, leva o oxigênio lá para dentro de você. Mas quando o pulmão joga ele fora, aquele ar já desprendeu dele, já pegou outra coisa e trouxe. Então ele fica só assim, trabalhando de graça para o ser humano. Leva o ar e traz, leva e traz, leva e traz, leva e traz. Tem hora que eles ficam reclamando. Aí você fala, mas você é burro, sai da frente. Aí ele sai da frente, aí já vem outros. Tem hora que ele reclama, está trabalhando demais. Ele sai da frente, deixa eu ver. João, pelo que você falou, você não consegue ver o seu próprio pulmão? Não. E, olha, assim você vê as pernas. Olha, assim você vê. Se olhar pelo espelho, não tem como ver. Você nem viu no espelho. Agora assim sim, eu estou vendo você. Dizer, Quando então, você estiver bom, é você me vê. Então, fica na situação que o estudante está hoje. Que o estudante hoje, quando ele vê um outro estudante com problema, não tem que fazer assim, 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 dá os parâmetros todinho para o cara resolver. Agora, quando ele mesmo está no problema, ele não consegue achar a solução para ele. Aí você olha assim, ao olhar assim, você vê. Isso aqui você vê. Mas ele não vê assim, como você olha no outro e vê. Nítido. Olha só, como você tem que ver. Torcido, né? Mesmo que você empina a cabeça assim, você olha, enquanto o que der para ver, você está vendo. Então, se for as costas, já não vê. Agora, para você não, você está vendo tudo. Vara, você está vendo tudo. Se virar, também vara. Hein, João, aproveitando esse gancho aí. A câmera que registra, ela foi feita a partir do meu olho, é isso? Conforme o olho humano vê, ela também enxerga. Aí você explicou para mim uma vez que a aparição dos habitantes pode ser ou o cara se materializa, ou se materializa na retina, ou dentro do cérebro do cara. Como que funciona na câmera para sair registrado eles lá? Porque se fosse lá no espaço, eu também ia ver, que é o mesmo sistema de visão. Eles só aparecem aqui na lente da câmera? Não, só que como é eletromagnético, ela não grava, tem coisa que não vê. Algumas coisinhas dá para ela pegar. Por exemplo, tipo aquele, como chama? Do controle, você aperta lá, feixe. sai aquele feixe. É invisível que você nem vê. E assim, aí você vê. A cama pega. Essa cama pega. Se você colocar, você vê que ela pega. Não, nem tudo. Mas essas mais modernas agora, ela pega. Na hora que você aperta lá, ela vê o flash. E você não vê. E essa é mais potente, essa é mais nova agora. Já as primeiras não. Mas só vai até aí só. É como se fosse um flash, então é rápido, né? Então, só vai até aí, não. Porque é eletromagnético. É
Só vê imagem, através de imagem. Ele tem aquela imagem que ela vai vendo até um certo ponto, depois não vê mais. Então, mas esses habitantes, eles estão no espaço mesmo espalhados, a câmera está pegando eles espalhados no espaço, ou eles estão só aqui na lente? Como ele é muito fino, para ele aparecer na lente, você está falando do nacional do Os que aparecem normalmente nas câmeras. tem que tomar forma. No espaço. Sim. Ele toma a forma de uma luz. Aí aparece uma luz. Aí a câmera pega. Mas voltou ao normal, não. Então, mas eu também não deveria enxergar com a minha própria visão? Não dá, né? Mas não dá. Ela só vai até um certo ponto só. Eles são muito mais potentes. Oi, João, Para aparecer, ele tem que tomar a forma de alguma coisa. Ligar tomar a forma de uma luz. Aí ele está se ligando ao magnético. Ele não está ligando ao elétrico. Ele está ligando ao magnético. O magnético é imagem. Só aparece imagem. Aí ele se liga o magnético do campo. Aí aparece aquela luz. Desligou, desapareceu. Mesma coisa do ó, aqui está aqui. Eles estão desligados do magnético. Mas eles são magnéticos. Mas para a visão do ser humano, não pega. Aí ele tem que tomar a forma de alguma coisa para o ser humano ver. Já a evidência nacional vê tudo como ela é. Você vê a forma que precisa tomar a forma. Aí você vê do astro inferior, que é a forma dele lá, e eles não vê, aí você vai vendo aí. No caso, ele está tomando essa forma, aparecendo aí no meio dos estudantes. Ele está fazendo isso para no caso, se aparecer, para fazer uma propaganda? O que é isso? Do mundo racional ou do... Essas fotos que tem dos estudantes ultimamente aí, que tem uma coisa... É forma que eles tomam. Como quer aparecer como uma pessoa, quem se conhece não se assusta, mas para quem se conhece se assusta. Quem não se conhece vai aparecer uma alma. Aí aquela imagem fica até arrupiada. Mas o estudante olha assim, não, acha que foi ali um ato de engraçado, só para bater a foto. E ele sabe a hora certinha do flash de pegar. Ele sabe a hora certinha. É instantâneo. Ele já aparece e desaparece, bem rápido. Que geralmente o que pega é a máquina fotográfica, não é filmadora. Geralmente. A filmadora vai passar, também está fotografando, só que a imagem em movimento. João, a aparição desse quadro, a filmadora é a mesma coisa, só que ela parte muito mais rápido a fotos do que uma máquina fotográfica. Por isso torna movimento, é um desenho animado. Isso. Como que deveria ser a aparição dos habitantes do mundo racional para a gente, quando eles se materializarem para a gente? Porque cria muita confusão na cabeça dos estudantes. Cada um vê uma coisa diferente, fala que é habitante. Se você ainda não tem a evidência nacional, para você ver um habitante do mundo racional, ele tem que tomar foto. Então, mas aí ele tem que seguir aquela descrição que o seu Manuel fala no livro? Um ser pequeno, de brilho intenso, azul de vários matizes. Aí é uma forma que ele toma para a pessoa ver. Mas no dia que você tiver a evidência nacional, não precisa. Você vê ele como ele é. Então, mas é um habitante. Aí como você vê, é aquela descrição que o seu Manuel fala certinho? Não. Não? É a forma dele. Mas não é parecido assim, não é? Não, por exemplo, a foto ele fala para a pessoa entender, aí aparece uma luzinha, Então ali é a forma que ele toma. Ele está no espaço, quando ele se liga no magnético, no campo, aparece como luz, disco de luz, azul, várias cores. É como o pai fala, essa daí, para você ver. Mas com a evidência nacional, não precisa. Você vê onde ele está, você vê. Como ele é. Como ele é. Eu vi essa foto desse amigo aqui, João, foi a primeira que eu vi quando eu comecei a estudar, né? O João Batista de Congonhas. Aí foi a primeira ida dele no retiro. Algumas pessoas ficam com dúvida. Isso aí é forma. É habitante do mundo racional. O nacional toma aquela forma. Sim. E o retiro ali é completo. Por causa dos 3 poderes ali. O São Manuel que está ali. O São Manuel não saiu dali, ele está lá. Só que a matéria, né, que ele veio. O Racional Superior fala que aqui o mundo, você comentou agora que a gente está vendo o inferno, né? Vendo o inferno, é tudo contra a gente.
Aí o racional superior fala que aqui é um balaio de gato, então mais aberto começa a mirar. Aí em outros livros ele começa a falar que a pessoa tem que dançar conforme a música. Aí eu tenho um comentário, uma vez que o pessoal falava, que o Samuel ele foi servir o exército, ele chegava na época dele ser corneteiro, ele ficava treinando os amigos dele para ele poder sair. E nunca que ele queria. Quer dizer, se o Senhor Manuel dava o jeitinho dele aqui, e ele era Deus, o estudante internacional, ele tem que também dar o jeitinho dele para ir vivendo, para quê? Se você quiser, você está virando guarda, você quiser e não tem que sair, você pode dar seu jeitinho, conversa com alguém para tirar para você. Faz parte da lapidação. Eu digo assim, todas as formas, não é só isso não, no viver em geral. Porque se você é honesto demais, você lapida. Se eu for comerciante, se eu for tiver que pagar tudo que o governo quer, eu quero. Se eu for desonesto, uma hora a casa cai. Quer dizer, eu fico perguntando para você assim, o estudo profissional, ele tem que ir ajudando também. Uma vez você comentou aí que aqui embaixo é um balcão de negócio, a pessoa tem que ir ajudando. Isso aí desde o início do mundo é assim, porque é dilapidação. Senão não funciona, isso aqui é dilapidação. Então tem que você se ligar à energia racional, mudou totalmente sua mentalidade. Mas ligada. O São Manuel estava aqui cumprindo a materialização. Tem hora que ele tinha que mostrar a matéria como é. Mesmo sendo Deus, mas ele veio cumprir a materialização. E mostrando que aqui tudo é assim. Agora, no dia que a pessoa se ligar, é diferente. Você já veio da deformação. E se ligou. O São Manuel não, ele veio para a deformação. Ele veio trazer o conhecimento. Aí ele fazia tudo isso aí só de fachada mesmo. Porque não precisava, né? Não precisava. O poder dele fazia ninguém nem notar. Ele podia ficar, abandonar lá, nem ir, precisava falar com ninguém ia descobrir. Mas ele fazia assim, que é para mostrar a deformação. Ele estava cumprindo a materialização. Ele veio cumprir. É diferente de você que já está aqui. Enquanto você vai fazendo suas coisas, você imunizar e não, mas acaba tudo isso aí. Isso aqui é dilapidação. Você comentou uma vez que existe a diferença do São Manuel com a racional superior. Eles são dois em um só, mas tem uma diferença. Aí você falou que assim, a fase racional é o racional superior. Né? Então a fase está chegando, então a racional superior está chegando. Né? Aí eu queria saber de vocês. A cada dia que você vê, agora foi dia 2, teve 2 de setembro, dia de convivência. Né? Quer dizer, acho que quantos anos de olha isso? Eu agora não sei quanto. 116 anos. Eu não tenho certeza, por aí. Aí eu falo, tudo que passa, João, com o correr do tempo, seja bom, seja mal, a gente sente isso reflexo. Né? Poxa, será que a gente, a cada ano que passa, João, eu sinto uma diferença no sentido de antigamente a gente via mais luz nacional, a gente via mais aparições dos habitantes, a gente via o meio racional crescer, a gente via a fraternidade existir um pouco mais no meio. Hoje tem muitas facções, é normal, a gente respeita, né? Aí existe isso. Eu queria saber assim, por que na profissional é diferente? Os anos vão passando, a gente não está sentindo essa aproximação da fase racional. Porque o racional superior, a maior força do universo está aproximando da gente, a gente não consegue perceber. Não é, você não percebe, mas a fase racional está tudo para pouco. Quando a precisão, se necessário aparecer, ele aparece, aí mostra. Agora a deformação está tomando conta, cada vez mais deformado. Cada dia que se passa, mais deformado fica. Pior. Hoje está pior do que ontem. Está mais deformado. Então as coisas mais de dentro vão aparecendo mais. Mas no dia que acontecer, é de repente. Mas não é de repente. Porque foi preparado para isso. Como você está só vendo as coisas magnéticas,
Aí as coisas racionais apareciam muito quando eu iniciei. Agora, é porque você só prestou atenção ali. Então faz parte da lapidação. Então a deformação é aqui, então aqui sempre. Qualquer coisinha da deformação, você pega rápido, você sente rápido. Porque está ligado à deformação. Já as coisas racionais para você ver e entender é diferente. É diferente porque é a forma original, é a forma certa. Então o racional superior, ele é o habitante máximo do mundo racional. Ele fez e faz, continua fazendo os habitantes do mundo racional. E dá vida e ganha vida eterna. Depois que é um habitante do mundo racional, ganha vida eterna e não envelhece. Então o racional superior é o habitante máximo. Ele é diferente do que ele é diferente. Ele é Deus, ele é puro, ele faz os habitantes. O seu Manuel é um habitante do mundo racional. Que teve a coragem de vir aqui. Você é o único com raciocínio desenvolvido, ficou sendo o racional superior da Terra. Um raciocínio superior a todos os raciocínios que estão na nossa cabeça, porque todos estão materializados, estão presos, e ele não. Então ele não passou a ser o racional superior da Terra, mas é um habitante igual a esses outros que está materializado na nossa vida. Quando chegar no mundo racional, se une, aí fica uma coisa só. Aí que a gente vai entender lá o mundo racional. Então o mundo racional é o racional superior. A fase racional é o racional superior. É a fase dos habitantes do mundo racional, por isso fase racional, dos habitantes. Mas é o racional superior. Então essa diferença só com a evidência racional. Você consegue ver essa aproximação? Não, ainda não. Só o fluido racional. O fluido racional está patente, ele revestiu esse buraco que nós estamos tendo. E você vê o fluido racional que o pai fala sempre na obra, né? Começa a ler, começa a adquirir o fluido racional. Esse fluido racional vai dando ênfase, né? Aí é a mesma coisa, porque é energia racional. Em termos assim do fluido eletromagnético. Essa é a diferença. Até chegar na originalidade, no que é mesmo. Então, só uma curiosidade. Só tem animal macho e fêmea na matéria, né? Essa curiosidade. O que é usado mais do lado masculino na cultura? O racional superior, os habitantes, porque é um habitante, é uma coisa só. É que a gente coloca um ser masculino. Quando fala divina providência, tem a impressão que é a mãe, ó, é um ser feminino. Aí fala o racional superior. Aí está referindo uma energia. Uma energia, por você estar na matéria e entender as coisas da matéria. Energia feminina, assim. A natureza tem que ser a mãe. É a mãe. E tem pessoa até que desenha uma mulher. Quando fala racional superior, você não é natureza. Então são duas energias. Né? A energia racional, a energia, a divina providência. Quem é a divina providência? É o racional superior. Nunca saiu do mundo racional porque nunca precisou. Ele nunca se materializou porque ele nunca precisou. De onde ele está, ele resolve tudo. Esse é Deus. Aí às vezes você fica confuso assim. O pai falou que o racional superior nunca veio, nunca se materializou. Assim, já está fazendo confusão com o seu Manuel. Mas como o seu Manuel? O seu Manuel é um habitante do mundo. Teve a coragem de vir aqui para trazer o conhecimento dele. São as mensagens divinas. Mas um habitante puro e perfeito está aqui olhando lá, o mundo desse quadrado aqui. Olhando lá, puxa, ele sair daqui, deixar a pureza para ir lá. Se enfiar lá dentro. Senão ninguém tem condições de se conhecer. Se ninguém viesse, só a 22ª eternidade que a gente ia voltar. Não, ele teve a coragem de vir. Então a energia racional, que é a divina providência, providenciou no dia 2 de setembro de 1902 a vinda de um habitante do mundo racional. Escolheu o aparelho, a localidade, tal, tudo igual. Aí ele veio lá, pode ir, agora você pode ir. Então aí tem que usar as coisas assim da matéria para a gente entender essa mecânica, esse movimento.
Aí você vai entender. Por isso o São Manuel, ele veio e respeitou a materialização. Ele respeitava, era o maior exemplo aí. Conversava com a natureza, duas energias, dava prova para ela. Racional superior do nosso raciocínio. O São Manuel, ligado ao racional superior. Direto, então, ele ficava ligado direto. Dia de tal livro, já mandava a Ju escrever, começava a ditar. Daqui a pouco, a energia racional, a energia eletromagnética conversava com ele. Aí eles colocavam. Daqui a pouco, ligado ao mundo racional, ligado ao racional superior, e ligado aqui na Terra, conversando com a natureza, com as outras energias. Bicho que às vezes ia até lá atrapalhar, com aquele intuito de atrapalhar, né? Bicho, e tudo que ela dá. O Manuel está ligado, vamos lá atrapalhar. Aí vinha tudo. Aí só a força de São Manuel barrava ele. Daqui a pouco ele desistiu, não sabia nem o que ele veio fazer ali. Não dava. O que nós fomos fazer lá? Já dava a prova para ele. Esse Manuel estava escutando eles falando. Aí a coisa, quando ligar a energia, você vê a coisa mais boa, não queria. Arretado de boa. Falar de Livraria do Norte. Eita coisa, arretado de boa. Aí é a energia acional. O que se quiser, você sabe. Você escuta. O pessoal conversando. A trama que eles ficam tramando. Mas você não pode fazer nada. É ele. Então, dentro disso aí a gente viu o São Manuel mais que um amigo no Salvador, né? E qual que é o valor de um amigo verdadeiro um com o outro dentro da fase? Porque a gente vai vendo que tem muitas transmissões que eles podem complicar o relacionamento de amizade de muito tempo, né? E, por exemplo, para a gente aprender, né, nesse caminho, como o exemplo que o São Manuel deu, qual que é o valor de uma amizade verdadeira? Como que a gente tem que trabalhar isso para a gente poder ajudar uma outra a caminhar? Em primeiro lugar, você tem que estar consciente que o dia que você sair daqui, você tem que voltar para o seu mundo de origem. Você tem que se basear nisso aí. Aí tudo que você faz em prol de qualquer pessoa, você está baseando na sua volta. Mas se a pessoa quer seguir ou não. Sim. João, quando a energia magnética age sem a parceria com a elétrica, né, deliberadamente ela provoca desastres, né? Por conta própria. E isso, ela é repreendida por isso? A elétrica chama de problema brilho. Esperar, é a decisão da luz. Tem aquela destruição lenta, natural. Aí essa vai progredindo. Tem aquela que repente. Destrói. A energia magnética não faz isso. Aí que vai juntar os carros com a outra aqui. Que vai virar esse aqui e agir por conta própria. Tem que até as duas não. Mas aí ela paga por isso, assim, para contrário da vida. Simplesmente porque é uma energia deformada. É mais deformada do que elétrica. Essa é a causa de ser mais mal. Outra coisa, essa matança que tem no Oriente, essa mortandade que está tendo aí, está sendo a atuação dessa energia magnética ou é o ser humano? Tem o natural, a destruição natural. Melhora, se conhecer. E tem aquela destruição feita pelos acompanhantes mesmo, é só para aplicar mesmo.
destruir. É o magnético, mas assim, os acompanhantes. Põe os aparelhos para brilhar, escolar uns aos outros. Para evitar isso aí. Aí, por não se conhecer, a pessoa fica explosiva e qualquer coisinha já chama para briga mesmo, para morte. Não era como antigamente. Antigamente você ficava zangado, tudo, levar desaforo para casa. Hoje não, ninguém tem mais levar desaforo para casa, já tem que resolver aqui. Mas isso aí é a bicharada, desaforo. Tem muito cuidado porque acontece mesmo. Quase uma transmissão, esses matadores de série que passam no disco, que passam na televisão, o amigo, o papo, não sei o que. Isso aí é os acompanhando. Mas a pessoa acordar com vontade de matar a gente. Aí o aparelho não se conhece, sai e já sai e quer matar. Aí vai estrupar a mulher e depois ainda mata a mulher. Faz a pessoa estrupar a mulher e depois matar a mulher. Aí vai ficar naquela miséria. Aí a televisão vai mostrando a monstruosidade daquela pessoa. Aí na verdade o aparelho está sendo vítima 2 vezes. O Exu está fazendo essa matança. E ele, a dívida, no caso, é do quê? Aí é dele. É dele, porque não se conhece, mas mesmo assim é dele. Ele sabe que não é matar. Ele pode frear, não vou matar. Mas já sai com aquela vontade de matar. Por isso que tem que segurar mesmo, porque vence a serviço. Seu João, qual a diferença do Exu e do acompanhante da pessoa? O Exu é o acompanhante. O Exu é o acompanhante? É. E esses que estão aí? Não, pois é, todos são acompanhantes, todos são entidades. Tudo é entidade, são seres invisíveis do espaço. São Exu, todos são Exu. E tem aqueles Exu que acompanham a pessoa, mas todos são Exu. Tem os acompanhantes da pessoa, aí de repente um Exu grande passa a perturbar aquela pessoa. Aí a pessoa está adquirindo uma carga magnética. Por que é carga? Porque não é acompanhante da pessoa. É um Exu, mas não é acompanhante. E como ele é grande, bate até neles. Ele é grande. Aí se torna uma carga magnética. Mas é um Exu, uma entidade, um Exu, e não é acompanhante da pessoa. Chega mesmo já para isso. Aí os seus acompanhantes vão combater ele. Ele chegou aqui, vai levar. Mas todos eles são Exu. Todos são Exu. Ele não tem sexo, ele é um ser som. Ele é um habitante do espaço. Ele não tem sexo. Mas ele acompanha. Aí tem os acompanhantes da pessoa, de homem, aí ele sempre se quantifica como Exu, caboclo, assim. E quando é uma mulher, uma gíria, então não tem sexo, mas é Exu, não tem sexo. Dá um exemplo, por exemplo, nós falamos dos acompanhantes dos Exus, ou dos Exus em geral. Então, se a pessoa tem um determinado vício. Eu estou lendo no terceiro da Tlépica que ele fala exatamente sobre que o ser humano acha que ele faz a vontade dele. E que, na verdade, quem controla o ser humano é a natureza. Né? É a mesma coisa, a pessoa tem um determinado vício. E a pessoa para de cometer aquele vício, de usar o vício, digamos assim. Vamos dar o meu exemplo, beber, por exemplo. Antes de eu começar a estudar, eu achava claro que o aparelho ele tem a vontade de parar de beber, mas antes disso, para que isso remova aquela condição do aparelho, aí que vem a natureza, tipo assim, eu achava que o mérito era meu, mas na verdade... Ela está falando assim em termos de pensamento. Pensamento? Em termos de pensamento. Mas nesse caso, como você se conhece, aí já não é nem pensamento, é uma transmissão. Transmissão de acompanhante. Como você, a matéria está dominada pelo aquele vício. A matéria acostuma.
Aí a matéria fica dominada pelo vício do bebê. Aí bate uma transmissão de um acompanhante seu, uma lembrança, você já quer beber. Você já fica aquela vontade de beber. Aí você pisa no freio, não, tem que parar com isso aí. Não é porque não está na hora de beber. É hora de trabalhar, não de beber. E deixar pro final de semana. Final de semana é de bebedeira mesmo. Aí vai levando aquela pessoa assim, vai acostumando. Mas você freando, você vai educando. Aí fica aquela luta, porque a matéria já está acostumada. A matéria acostuma com tudo. Em qualquer vista ela acostuma. Depois para desacostumar é a luta. Então quando ele falar em termos de comando da natureza, está mostrando que não é você. Tudo está vindo de fora. Aí você pode controlar isso aí. Tem aquela vontade de beber. Senão não vou beber. Isso porque você se conhece. Agora quem não se conhece já fica mais difícil. Acha que é ele mesmo. Tem que parar de beber, tem que tranquilo, porque eu. Achando que é a pessoa. Bate a transmissão. Então, tudo é transmissão. Agora, como a natureza de 1935 parou de alimentar o pensamento, aquele pensamento coerente, aquele pensamento lógico, ela foi parando porque terminou a fase. Aí fica assim, esse descontrole. Cabe nós estudar a população nossa baseado no conhecimento. Frear mesmo. Frear mesmo, porque a matéria tem que aguentar até você imunizar. E que você imunizar, essa matéria acabou de dificuldade, porque ela se liga à energia da sua matéria. A sua matéria vai ser triplicada, o seu sangue vivo, vai ter saúde, porque você está imunizado, tem mais esse controle da bicharada. Então você tem que poupar assim. Agora, enquanto isso, quanto tempo ele dá para a pessoa daqui? João, lá no 224 do histórico, ele diz assim: a verdadeira mãe de todos é a água, a mãe de criação é a terra, e o verdadeiro pai é o sol, que é o gerador, criador e destruidor. A mãe verdadeira é a natureza, que fez todos assim, mantém todos, que fez, governa todos através do crescimento da imaginação. Então, embolou um pouquinho minha cabeça aqui, quando fala que a verdadeira mãe é a água. De repente ele fala que a verdadeira mãe é a natureza. Você pode falar alguma coisa? Porque a água, tudo é feito por água. Tudo é água transformada em si. Tudo é água transformada em si. E água é bicho. Então a categoria da gente se torna bicho, categoria de bicho. Por quê? Porque água é bicho. E tudo é água transformada em si. Tudo é água. Então, com base, olhando por fora assim, sem água ninguém vive. Então a água é mãe. Porque a água gerou você. E a terra criou você. E o sol deu condições dessa vida se desenvolver. Então essas coisas que dá para você ver. Água, terra e sol. Então, a verdadeira mãe é a natureza, e as duas energias que vai gerar você, determinar essas duas energias. Agora, é um ser que vai virar, uma coisa vai virar em outra. Aí vem da água, e tudo é água. Então, você está querendo dizer isso. Para você ver a água, para você conversar com alguém, tudo é água transformada em si. Então, a água é a mãe. Gera. E a água gera. A terra cria. Outra mãe. O sol manipula, prepara, mas com a água e com a terra. Então, o sol gerador, destruidor. Ele comanda e tudo. E as duas energias que comandam as sete partes. Então, a mãe verdadeira é as duas energias. Por isso que determina você. Hoje, determina você. De você nascer, daí a fase, controla através do pensamento da imaginação, só que terminou a fase. Mas a água, tudo que você vê aí é água transformada em si. Outra pergunta. O Racional fala que os antigos, os profetas de antigas eras anunciaram a fase da racionalização dos povos.
nós aprendemos na culturação que a fase da racionalização dos povos é o ser humano se conhecer o seu mundo de origem e voltar para ele. Esse profeta que anunciava, de antigas eras que anunciava essa racionalização dos povos, ele não tinha conhecimento da cultura racional. E a natureza, mas a natureza também não tinha conhecimento ainda, tinha? Ela sabia que estava preparando o ser humano para alguma coisa. Tinha lá no fundo esses pensamentos. Mas não sabia decidir o que era. Aí eu sentia que no fundo, lá para frente, todos iam se conhecer. Aí dependendo da época, tinha época que falava que era a fase do racionalismo. Que todos são de origem racional. Aí de uma certa parte começou a falar em racionalização. E a racionalização é todos se conheciam. Um dia todos iam se conhecer. A natureza tinha esse pensamento. E um dia ia se conhecer. Ela, as duas energias, saber quem era, de onde ela veio. Porque quando ela começou a ter noção, já existia todas essas coisas. Então ela não soube como tudo isso aí. Ela foi só comandando. Aí como já faz muito tempo, hoje ele está a par de tudo. Aí hoje, ela, a própria natureza, se conhece. Aí ela transmitia os seus aparelhos, aqueles da era, anunciando o futuro. Então falava coisa do futuro. Aqueles profetas bem gabaritados. São João. É porque hoje em dia você pega a Bíblia, só fala de Cristo. A Bíblia de Deus fala de Cristo. Coisa de Cristo. Mas aquelas Bíblias primeiras mostravam tudo isso aí. Nem Cristo nem existia nessa época. Ele mostrava tudo isso. Você já lia ali, você já achava que já ia acontecer. Ele falava as coisas bem certas. Que é que todos iam se conhecer. Era a fase da racionalização dos povos. Todos vão conhecer o seu mundo de origem e voltar para ele. Não anunciava aquelas profecias antigas. Hoje em dia não, você pega a Bíblia, lá é só Cristo. Na verdade, os culpados são aqueles que conseguiram as profecias. Né? Sim, porque por isso quando chegou em 1935, todos estavam a par, todos estavam prontos. Aí você começou a ler os primeiros amarelão, vibrava de alegria, estava pronto, entendendo tudo isso aí. Mas como estava comandado pela bicharada, a bicharada foi travando. Isso aí foi freando isso aí. Aí foi a primeira, a lapidação do pai. Ele veio na terra, sabia que aqui era uma deformação, ia lapidar com o bicho. Aí já ficava zangado, porque era o povo pegar. Não pegava. Estava pronto. Foi uma lapidação, mas ele sabia que ele entrar aqui e ia se lapidar. Mesmo sem todo o poder que ele tinha. Mas tinha que cumprir a materialização. Então já anunciava, antigamente anunciava. Era o que chamava fase do racionalismo e fase da racionalização dos povos mais para frente. Só que eu não sabia que era da forma que era a cultura racional. Como que era. Tem os profetas, aqueles foram os primeiros organizadores do alfabeto, dos números, da matemática. Eles já sabiam essas coisas. E eles iam criando palavras para empregar nas coisas. E ele tinha aquela noção. Aí até colocou o nome de raciocínio. Todos têm raciocínio. Mas não sabia o que era o raciocínio. Quem era o raciocínio. Salve o racional superior. Leia os livros Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Se você aprendeu algo novo, compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos racionais que você vai gostar.
por sua atenção. O nosso muito obrigado. Até breve e salve o racional